nós vamos falar sobre os benefícios dos chás especiais. Mas não é qualquer benefício, assim, aquela coisa que a pessoa leu ali na esquina, e aí, ai, o chá verde, ai, o chá tal. Não, é benefício mesmo, de quem estuda, de quem vive disso, de quem sente esses benefícios na pele e está no dia a dia consumindo chás especiais. Carol, é Vamos importante, lá. Tá? Quando a gente está entrando em benefícios, por que a gente, chá para quê? Carla e Carol, por que a gente evita falar dos benefícios? O que acontece? Muito bem. Por que a gente evita falar de benefícios? Porque a gente não quer reduzir o chá aos benefícios do chá. Ah, mas como assim? Chá é um alimento. O que acontece? Quando a gente era criança, quem aqui foi criança na década de 80, ou quando nossos pais eram crianças, ou quando os nossos avós eram crianças, ninguém ficava falando de benefício de comida. A gente simplesmente comia, né? Você sabia que uma alimentação saudável, você ia ter ali o seu almoço, que você ia ter um arroz, um feijão. No máximo, se você estava com algum enjoo, alguma coisa, alguém vinha, trazia um chazinho para você. Ninguém tinha essa visão da comida, do alimento, só pelos benefícios. A gente simplesmente se alimentava. Só que o que acontece? Lá pela década de 80, a indústria industrializa o alimento. É o momento do surgimento e do crescimento das indústrias de alimento. E começa a se inventar comida que não é comida, comida que não vem da natureza. E a gente compra isso. Porque essa comida que não vem da natureza, ela é rica em quê? Gordura, açúcar, sal, coisas que viciam a gente, coisas que deixam a gente. E num dado momento, e isso acontece muito rapidamente, a gente meio que se desconecta do alimento. A gente perde a noção do que é comida. Por exemplo, os Cheetos. Quem conhece os Cheetos aí? Aquele salgadinho de milho. Você vê milho naquele salgadinho? Você não sabe, a gente não sabe real o que é aquilo ali. Isopor puro, né? Tipo... Você já botou fogo nos Cheetos? Eu já botei quando era criança para testar. Você não sabe o que é aquilo dali. Começou-se a inventar comidas, xaropes, glucoses, coisas que você adiciona na comida e a gente começou a se distanciar do que é comida. E aí a gente precisou dos médicos, dos nutricionistas, da ciência da nutrição e da alimentação para trazer isso para a gente de volta. Para trazer para a gente de volta a noção da gente se alimentar direito. Né? Da gente começar a entender, olha, para de comer comida, porque a gente come essa comida fake, essa comida industrializada, isso não é comida, isso aqui é comida, isso aqui é o que faz bem para o seu corpo, porque junto com essa comida industrializada vieram várias doenças. A humanidade adoeceu demais. Antigamente as pessoas morriam de infecção, porque não tinha antibiótico. Hoje você tem antibiótico. Mas hoje as pessoas morrem de quê? Elas morrem de doenças metabólicas, diabetes, câncer, problemas cardíacos. Morria-se do coração antigamente? Morria, mas, gente, não, era muito mais pela falta de remédio e controle do que pelo que a gente comia. E hoje a gente adoece por muitas coisas que a gente come. Só para complementar, Carol, a indústria ela se aproveitou muito da mudança, né, dentro de casa, das famílias, né, mulheres que precisavam trabalhar, né, que aliás queriam trabalhar também, né, e aí a gente começa a ter uma família se alimentando com produtos que são rápidos de fazer, né? Eu acho que você pegou um pouco dessa época também, né, Carol? Assim, do nugget. Sim, Nugget é um exemplo clássico, né? O que é o nugget, né? O que tem aqui? Eu não peguei essa fase. Eu não peguei essa fase porque eu tinha por um lado bom, por outro lado ruim, né? Que era uma mãe que estava ali cuidando da gente. Então, assim, tinha um lado bom pra gente, que a gente tinha comida sempre caseira, feita, e outro lado, óbvio, para minha mãe, que era dona de casa num certo ponto, que naquela época era complexo, era difícil. A sua mãe já teve que sair para trabalhar, se divorciou cedo. Minha mãe já tinha que trabalhar,
E aí tinha que ser um negócio que a gente, sei lá, esquentasse no micro-ondas, não tinha airfryer. Rápido. Não seria alguma coisa que a gente fizesse na airfryer. E aí, o que acontece? Só que isso passou um pouco do ponto. O que veio, de certa maneira, para ajudar a gente a se reconectar com o alimento, passou um pouco do ponto. E a gente passou a ter um fenômeno que se chama nutricionismo, que é uma questão hoje seríssima da nossa alimentação e que está gerando outras doenças. A gente começou a comer coisas ruins, né? Alimentos industrializados que fizeram a gente ficar doente, né? E aí a gente precisou ter algo que ajudasse a gente nessa doença. Mas aí esse remédio começou a causar outras doenças. Nutricionismo é quando você olha o alimento somente com os benefícios e meio que isola ele como se ele fosse um aglomerado de compostos químicos. Você não come mais batata. Você come carboidrato. Você não come mais pão, você come carboidrato. Ou glúten, ou sem glúten, né? Exato. Você não come mais carne, você come proteína. Certo? E começou-se a isolar e dizer assim, ó, isso aqui, ó, essa bebida aqui, ó, não bebe não, tem cafeína. Como se aquilo ali fosse uma pílula de cafeína. Como se o pão fosse uma pílula de carboidrato. E não é. Você tem carboidratos, fibras, você tem um monte de coisa ali. O alimento, ele é um composto químico. E aí a gente acabou entrando numa histeria nutricional. Então, ó, nutricionismo é você pegar o alimento, olhar ele apenas pelos compostos químicos, considerar que ele é um aglomerado de compostos químicos e você isolar esses compostos químicos para dizer o que faz bem e o que faz mal. O ovo, gente, o que o ovo não sofreu? Aí você pega um componente do ovo, aí esse faz bem. Aí você pega o outro componente do ovo, aí esse faz mal. Aí o ovo faz bem, o ovo faz mal. O ovo faz bem, o ovo faz mal. O ovo faz bem, o ovo faz mal. E ninguém pegava e falava assim, tipo, o ovo como um alimento completo. E a combinação de todos os seus componentes, né? Porque, na verdade, nenhum componente está trabalhando sozinho, né? A interação dos componentes. Então, por que a gente evita falar de benefícios? Porque hoje a gente entrou numa histeria coletiva de nutricionismo, né? De olhar o alimento como esse, e o chá foi reduzido a isso também. As pessoas que falam de chá, se você vê, tem um monte de blogueiro, médico, nutricionista, blá, 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 falando, chá verde isso, chá verde aquilo. Uma hora é bom, outra hora é ruim, outra hora é bom. E tudo analisando os componentes isolados ou considerando que a bebida é só isso. Gente, o alimento é uma conjunção de coisas. E o alimento ele não pode ser visto só dessa maneira, porque senão adoece a gente. No momento que a gente fica preso aos componentes, a gente, número 1, isso cria um troço na nossa cabeça. Sério, transtornos alimentares mesmo. Da gente olhar o alimento e ficar lá doido pensando carboidrato, não sei o quê, papapá, pipipi, papapá, papapá. Entendeu? Com medo, né? Exato. Olhar o alimento com medo. Gera distúrbios alimentares e tira completamente o nosso prazer de consumir. E o chá é uma grandíssima vítima do nutricionismo. Porque muita gente esqueceu o prazer de tomar um chá, de compartilhar um chá, porque fica chá para isso, chá para aquilo, chá para aquilo outro, chá para aquilo outro, lá, 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 lá. E a gente, até quando você era criança e você estava passando mal, e a sua mãe, a sua avó, alguém trazia um chá para você, na verdade, o que menos importava era um chá de quê? Porque tinha gente que ficava boa com chá preto, tinha gente que ficava boa com chá de boldo, tinha gente que ficava boa com camomila, para o mesmo problema. O que era real ali? Era o cuidado, o carinho, o momento, a atenção. Isso já fazia bem para a gente. Nossa mãe não estava, ou o pai, ou familiar não estava pensando, deixa eu dar para o meu filho um pouco de chá preto, porque o chá preto tem um componente que vai fazer que vai fazer.
Ninguém pensava nisso. Certo? Então, por isso a gente evita falar de benefícios. Evita.